Pelo amor de Deus, que eu vou me falar aqui. Eu vou falar, pessoal, sou um desserviço. Mais ou menos um palmo de distância do microfone, tá? Se você quiser ajustar ele pra ele ficar retinho na sua frente, isso. Se quiser aproximar um pouquinho mais dele, tá? Tá bem. Só fala um pouquinho no microfone pra mim ver como tá a sua voz. Tá? Falo sim. Paola, Rosinha, Guaraná. Ótimo. 35 anos. Se quiser começar, pode ir, pode ir. É bem de boa, tá? É só a gente falar sobre o que é. Não tem nada, não. E dá pra editar. Meu medo é só o assunto, gente. É só exercício físico. Tá gravando, tá? Tá, gente? Quando quiser começar. Tá bom. Medicina preventiva também não. Ai, meu Deus. Mãe controlada também não. Comecei o assunto. Vamos pensar. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. Hoje, saindo completamente da zona de conforto, já criando um clima tenso aqui entre a convidada sobre qual será o tema discutido, eu tenho o prazer pessoal e profissional, porque eu tenho certeza que ela vai contar um monte de coisa aqui que vai dar orgulho, de ter junto com a gente hoje no podcast a Paola Guaraná. Ou, para mim e para quem conhece melhor, a mãe da Júlia, do Matheus e do Lucas. E nessa ordem mesmo, porque a Júlia é demais, ela merece o destaque, falando um pouquinho sobre a trajetória dela como jornalista, como mãe, como apresentadora de podcast, de que eu e minha equipe, a gente é fã número 1 aqui, de carteirinha, e autora de um livro que fala muito bem sobre maternidade. Queria agradecer e apresentar para vocês, talvez não seja a palavra, mas apresentar aqui no quadro para vocês, Paola Guaraná. Obrigada, Paola. Um alívio, né? Uhum. Eu falei, gente, no podcast a Giovana fala de saúde, de alimentação, de exercício físico. Eu falei, Giovana, mas vamos falar sobre outra coisa? Porque isso eu não sou um bom exemplo. Eu já vou dar spoiler e vou falar como a gente vai terminar. Agendando um treino de manhã, já que suas manhãs estão livres. Gente, eu vou fugir, dá tempo ainda de ir embora? Tá amarrada. Mas eu não me orgulho disso, tá? Não, mas a gente vai mudar. Tá. Você vai me ensinar um pouquinho de toda essa calma de mãe de 3 e eu vou te ensinar que a vida é muito mais do que organizar um lanchinho saudável para os filhos levarem para a escola e a gente ficar comendo porcaria. Combinar. Né? Combinar, você daqui diferente. Paola, bem-vinda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu já falei, porque eu sou tiete, eu falo mesmo, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, tá? Pra contar aí a sua trajetória. Estavam contando aqui um pouquinho pra gente antes, mas contar a sua trajetória aí nesse caminho entre a vida profissional, a maternidade e esse desfecho lindo da sua carreira profissional. Tá, eu falo que eu tô aqui de paraquedas, aqui no profissional, né? Eu tava vindo pra cá, até daí uma mulher foi me resgatar, que eu tava perdida lá embaixo. Ela falou, você tá indo trabalhar? Não tô. Eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Falar que isso é o meu trabalho, né, Gi? Uhum. E eu sempre sonhei em ser mãe de 3. E pra mim foi sempre muito claro. Eu conheci o meu atual marido e falei pra ele, olha, eu quero ter 3 filhos e eu vou parar de trabalhar pra ficar com meus filhos, tá? Então, se você quiser seguir com o relacionamento, a gente segue, mas já sente disso. Eu tive os 3 filhos e mudou, assim, completamente a minha vida, sabe? Primeiro, que a maternidade ela é muito diferente do que eu sonhava. E eu sonhava muito. E eu falo que quando a gente cria muita expectativa, a chance da gente se frustrar é maior, né? Não que a minha maternidade seja uma frustração, não isso. Mas ela é muito diferente. Eu sonhava com todos os detalhes. Eu criei expectativa para todos os detalhes. Meus filhos seriam impecáveis. A gente ia passear no shopping, assim, enfileiradinho. E não é, né? E aí, uma vez a gente foi... meu marido precisou de uma ajuda minha no trabalho. Eu sou jornalista. Trabalhei muito tempo como assessoria de imprensa. E ele precisou de uma ajuda na assessoria de um evento. E eu falei, tá, vamos. Mas, né, não é a minha praia mais, não trabalho mais com isso. Fui. E eu saí dali e falei, meu Deus do céu, gente, que delícia estar aqui, sabe? Num ambiente longe de casa, com gente, com um adulto, conversando sobre outras coisas. Um reconhecimento, né? Acabou o evento, tipo, nossa, foi super legal, pô, a imprensa foi legal. Porque você não tem um reconhecimento assim em casa, né? E, pô, não vamos ser hipócrita, faz falta, sabe? E daí, aos poucos, eu fui voltando ao trabalho, daí eu criei um podcast, eu tenho um livro, mas não foi fácil, sabe? Eu até fiz aquela trend, né, que tá, tipo, como é que você falaria pra sua eu de anos atrás? E eu falo, ela tá chateada comigo, porque, cara, não era isso que a gente tinha combinado. Paola, pra onde você foi? O combinado era ficar em casa cuidando das crianças. E não, né? A Ju é a mais nova, tem 3 anos, e eu vim pra cá e ela tá em casa. Eu falei, Ju, a mamãe vai trabalhar, um beijo. E não era o meu combinado. Mas vim parar aqui e tô assim, ó, radiante.
E aí é muita coisa que já cruza, né? Essa coisa da maternidade, porque a gente espera, é completamente diferente. Eu venho de uma carreira, a gente estava conversando aqui, super acadêmica, eu não sabia nem se eu ia ser mãe. Eu lembro que quando eu entrei, a minha primeira formação, então, eu fiz medicina, depois eu fui fazer cirurgia geral, e meu sonho era operar trauma. Eu fui fazer residência, eu só não fui pro Rio, porque acho que minha mãe infartava. Mas eu fui fazer residência no Hospital Geral de Carapicuíba. Eu queria era operar baleado, eu queria operar trauma, eu queria salvar. E aí eu fui. E aí você vai vivendo a realidade, né? Mais ou menos que na maternidade, a gente vai vendo que os sonhos não são bem assim. Acabei que fui fazer endoscopia, buscando um pouco mais de qualidade de vida, mas sempre essa coisa meio de resolução com a mão, assim, meio cirúrgica, meio intervencionista. E acabou que a hora que acabou tudo isso, a gente vai chegando num patamar profissional, a gente pensa, cara, é isso, né? Não tá faltando nada. E aí o Luca veio nesse cenário, assim, de compor e de somar, né? E aí hoje, a hora que eu olho pra trás, né? Essa Giovana, workaholic, toda nerd, toda cheia. Eu olho pra trás e digo no Luca, nos seus quase 3 anos, que ele é minha maior conquista. E ele é minha maior evolução. E aí quando me perguntam assim, nossa, é cansativo? Eu falo, cara, é a coisa mais cansativa que tem é ser mãe. Eu já operei cirurgia de 20 horas, não tem. Eu falo que eu fui médica na pandemia, mas você sabe a hora que você vai descansar. A cobrança social, ela é muito mais evidente. Você sabe onde tá, né? Salvei, fiz o que deu. A maternidade não, a cobrança social, ela tá nas entrelinhas, tá na gente, né? E eu aprendo muito acompanhando você profissionalmente, pessoalmente, que não é isso, né? Que a mãe não tá o tempo inteiro, muito pelo contrário. Logo que eu tava no auge, assim, do Luca pequeno, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Giovana, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Cara, isso é feio de falar, né? Porque culpa do quê? Nasce uma mãe, nasce um aprendizado, nasce um negócio novo. Mas é a mais pura das verdades, a gente se culpa por tudo. Eu acho que, falando sobre várias coisas que você falou, eu acho que não à toa o podcast chama Mãe Tá Off. Uhum. É o momento que eu tô ali descansando, é o meu momento de lazer. Uhum. Né? O meu trabalho é meu momento de lazer, é o momento que eu tô off, literalmente. Eu pego meu telefone, eu dou pra alguém e falo, aconteça o que aconteceu, agora não estou disponível, entendeu? Então, assim, o trabalho, ele veio como um respiro pra mim, sabe? Um respiro pra minha maternidade. Então, eu sou feliz quando eu tenho que me arrumar pra ir pro trabalho, quando eu tenho que sair de casa e eu tenho que fazer alguma coisa que não seja ali dentro de casa, né? De fazer o jantar, fazer a comida, dar banho, né? E, pelo amor de Deus, não que eu não ame isso, né? Eu amo, isso é o meu motivo de vida. Mas foi legal também me descobrir em outros lugares, né? E esse lance da culpa, eu tenho 3. Então, tem uma diferença enorme nisso. Eu falo, meu maior gatilho de culpa é o Lucas, que é o do meio. Foi muito complicado, porque eu acho que veio culpa de vários cantos, assim. O Matheus, ele veio, que foi o primeiro, ele veio e me chocou. Tipo, uma realidade, pá, né? Gente, é isso que é a maternidade? Mas eu fui levando e era ele, eu consegui me dedicar pra ele e tal. Quando chegou o Lucas, eu tive a culpa do Matheus. Então, assim, pra mim era, caramba, eu tô traindo meu primeiro filho. O que meu primeiro filho vai achar de eu ter um segundo? Eu não era o suficiente. Tá, né, bobeira, mas era o que eu pensava. E foi quando eu comecei a ter ajuda. Então, assim, eu tinha uma babá que dormia em casa todos os dias. E eu ficava, caramba, o Matheus não teve. Eu que pegava o Matheus. E eu era super, assim, super ativa no Lucas. Inclusive nas madrugadas. Várias vezes eu dava de mamar e eu fazia o Lucas dormir. E eu lembro de muitas vezes a babá pegava ele com a gente dormindo na poltrona. Então, assim, não é que eu delegava, né? Mas tinha ali alguém pra me ajudar. E aí eu falava, caramba. Então, assim, a culpa no Lucas, ela veio muito forte em mim. E eu falo, assim, muito chateada, que eu acho que eu recolho, né? Eu colho isso até hoje. A minha relação com o Lucas, ela é a mais, sabe? Uhum. Eu tenho muito cuidado com o Lucas, porque eu falo, cara, eu acho que tem um machucadinho nele ali que eu transferi pra ele, sabe? Uhum. E a terceira, Gi... Assim, não vou te dizer que eu não sinto culpa de nada, tá? Porque eu acho que isso é meio utópico. Mas... Cara, desculpa, mas assim, é muito difícil eu sentir culpa por alguma coisa, sabe? Uhum. Eu trabalho com baterias. Então, assim, passei, que nem um final de semana agora. Sexta-feira, a gente foi na casa de um amiguinho deles. Ficamos até 4 horas da manhã na casa dos amiguinhos. Sábado, de novo, passamos o dia inteiro junto. Depois teve uma festa, de novo, infantil. A gente foi na festa só a gente com eles. Era a gente dedicado a eles o tempo todo. Domingo, a gente teve um almoço de uns amigos do Fabrício. Eles queriam ir, eu falei, não.
agora vocês não vão. Agora a mamãe vai chamar uma babá, vocês vão ficar no parquinho e a mamãe e o papai vão pro almoço. Ah, mas a gente quer. Não, agora é a mamãe e o papai. E pra mim, assim, eu dei um beijinho em cada um e eu não fui com culpa. Porque minha bateria deles estava bombando ali do final de semana, entende? Então, eu acho que né, tudo na vida é muito equilíbrio, né? Se a gente se dedica muito a eles, é óbvio que tem semanas que, nossa, tem que gravar a semana inteira, eu tô ausente, daí a culpa vem. Mas se você souber ali administrar direitinho, eu acho que a culpa vai se desprendendo, sabe? Eu falo que filho é terapia em vida, né? E eu tô no primeiro, não sei se teria o segundo. Falo que filho também a gente não diz, nem sempre, nem nunca. Mas é um negócio que mesmo dentro da idade do Luca, eu fui evoluindo, né? Aí eu vou te pegar pra te dizer que o autocuidado vem nisso, né? A gente acha que o autocuidado é aquela coisa muito louca da post tá pago na academia, mas não é. O nosso autocuidado começa do nosso psicológico, né? E eu trabalho super isso na academia. Na academia. Não é na academia. É na psicóloga. Na terapia. É esse lance do... Cara, o quanto é o suficiente? Porque pro filho, o quanto você der, ele quer. Mas ele é um livro em branco. O que um filho precisa de verdade? Ele precisa de amor. Ele precisa de atenção, ele precisa dessa bateria recarregável. E, a bateria às vezes se recarrega, não é num dia inteiro, é numa brincadeira você e ele, que pra ele foi super especial, e recarregou e tá tudo certo pra você fazer as outras coisas. Mas, mais uma vez, a sociedade coloca na nossa cabeça que não, a mãe linda é aquela que acorda, plena, dá o café da manhã, troca, fica, brinca, dá o almoço, se recupera. Aquela coisa da propaganda de margarina, né? Que não condiz com a vida real. Muito menos com a nossa vida real. Nessa geração que a gente vive, da mulher no mercado de trabalho, da mulher com seus anseios, sim, tendo que ser respeitados, tendo que ser enxergados. Então, o filho... de 1 a 3, né? E aí você trouxe super bem, porque no primeiro a gente se cobra mais, no terceiro a gente tá mais tranquilo. Mas na quantidade que for, o filho vem com essa carga social. Mas filho é espelho, né? Se a gente não tá bem, o filho sente. Se a gente se culpa mais, o filho sente. Então é exatamente isso. Mas isso é o desafio, né? É o levantar e ir pra academia, por exemplo, sem vontade. É o fazer o que precisa ser feito. É naquela coisa do psicológico, do exercício mental sobre a nossa responsabilidade naquele papel, né? É que nesse caso de exercício, vai ser meio desserviço que eu vou falar, mas eu tenho um problema sério. Eu tenho 35 anos. Eu sei que eu não sou jovem, mas assim... Jovem? Mais jovem que eu. Então assim, eu sei que eu não sou jovem, mas não tô velha, né, gente? Me cancelem, mas não tô velha. Não. Então, assim, a necessidade de, não consigo mais acompanhar a criança, não consigo mais pegar peso. Eu não sinto isso ainda, entendeu? Então, assim, isso ainda não bateu na minha porta. Então, assim, o meu exercício físico, ele é muito mais motivado pela estética. E aí, sim. Tanto que agora, quando eu tentei voltar, foi porque eu fui viajar. E, putz, fui pra praia e pra todo lado que eu olhava era mulher sarada, mulher sarada, mulher sarada. E eu tentava arrumar desculpa, né? Era eu na praia, assim, sentada pegava na os 3 rápido, pra falar, tenho 3, Giovana, não, porque era eu sentada e passava uma saradona. Daí eu falava, mas essa não tem filho? Aí ela vinha e passava de mão dada com um. Eu falava, caramba, tem. Mas ela não tem um pequeno, eu tenho uma de 3. Ela vinha e passava com recém-nascido. Vai, caramba! Então, assim, sabe? Não tenho desculpa. Então, eu sou muito mais ativa pelo lado estético. Porque eu ainda não sinto necessidade na saúde. Mas eu sei que essa conta vai chegar. Agora me responde, por que esse lance profissional te toca tão bem no coração? É sua terapia sair e ir para aquele lugar falar de coisas que não é filho? Por quê? Porque eu acho que é um respiro de eu sair desse núcleo. Eu vivi isso durante muito tempo. O podcast e o livro, eles têm 1 ano. Então, cara, eu sou mãe há 8. Então, assim, há 8 anos eu respiro maternidade o tempo todo, né? Eu parei de trabalhar, eu faço absolutamente tudo. Eu sou mãe em tempo integral. Então, assim, é bom a gente falar de outras coisas. É bom a gente... E eu sou completamente sociável, né? Eu sou jornalista, eu gosto de conversar, eu gosto de saber história. O meu filho volta... Meu filho volta da escola, e isso foi terapia, tá? Meu filho volta da escola, o mais velho, e eu começava a bombardear ele de pergunta. E ele falava, mãe... Na boa, calma, o que você tá fazendo comigo? Eu não quero te falar tudo isso. E a minha terapeuta, que na verdade é terapeuta do Matheus, né? Ela falou pra mim, ela falou, você precisa voltar a trabalhar, inclusive pra canalizar isso em outra pessoa. Porque senão você vai ter problema com as crianças. O meu marido chega em casa e eu tenho 3 perguntas pra fazer pra ele. Só. Eu tenho limite controlada. De 3 Não é controlada, é regra. Achei que era... Ele fala, Paula, 3 perguntas. Faz as 3 perguntas e acabou. Porque senão eu quero saber. E ela falou, canaliza isso profissional. Faz um negócio que é justamente... Aí, criei um podcast, falei, senta que eu vou meter ele pergunta. É isso aí, convida o Fabrício pro podcast.
Agora quem fala o número de planta sou eu. Mas aí, voltando na canalização do você, a atividade física é isso, é a tua saúde, é você. Você tá cuidando da tua cabeça no momento que é seu, porque você quer manter o seu intelecto, as suas relações sociais ativas. Mas vai chegar uma hora, que não seja com seus 35, graças a Deus, que o teu corpo vai pedir. Vai pedir. E aí, você falando disso e falando de marido, eu lembrei. Meu aniversário de 30 anos, o Marcos chegou no hospital com um buquê de rosas vermelhas. Eu olhei aquilo, a Bianca tá ali no fundo rindo. Eu olhei aquilo, eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? Porque, o Marcos é um doce, mas rosas vermelhas no trabalho tava meio estranho, né? Aí ele veio, e as enfermeiras tudo, ai, que lindo. E eu com aquela cara de lindo, mas o pensamento tá meio estranho. E aí, a hora que ele chegou e me deu o cartão, e isso é verdade, eu tenho esse cartão guardado, tava escrito assim, era 30 anos meu aniversário, tá? Bem-vindo ao começo do seu fim metabólico. Eu falei, que filho da pi! Isso é coisa que se escreva. Por quê? Porque é verdade, o nosso corpo com 30, a gente é da geração, a gente não é da geração, mas nossos avós, com 30 você se reproduzia, e você se reproduziu bem, agora já tá pronta pra morrer. Então, a gente, com 30, começa o nosso declínio metabólico. Com 35, mais ainda. Com 40, aí você tá ferrada se você for começar com 40. Porque você nunca vai colher os frutos. Nunca é bastante tempo, né? A gente tem plástica, tem essas coisas. Mas eu digo os frutos da saúde. Então, ao mesmo tempo que o autocuidado da mãe tem que ser nessa coisa da ausência da culpa, o autocuidado da mãe tem que ser também na presença da saúde. Porque daqui a pouco, não tem. Não é só o bumbum caído, é a saúde cobrando. Sim. Então, você tá se comunicando e eu tenho que exercer o meu papel, tá bom? Tá bem. O treino vai estar marcado pra amanhã de manhã. Não, gente, eu tava te contando. Eu vim aqui, me perdi, a moça falou, vou te ajudar, senão você vai fazer uma aula de bike comigo. Eu falei, de jeito nenhum. Eu falei, eu acho esse podcast, mas nem que seja amanhã, mas eu não vou fazer aula de bike, não. Mas quando eu começo a fazer, eu sinto um prazer, assim, eu gosto. Uhum. O problema é que daí é o conciliar, né? Então, assim, eu comecei a fazer ano passado, por exemplo, Aí eu tava indo na academia todos os dias, eu fazia bicicleta, eu moro no 21º, Gi, você sabe? Eu subia de escada. Daí, assim, a babá pediu demissão, aí não sei o quê. E aí, quando você vai ver, aquilo vai ficando, sabe? E eu acho muito, Gi, que tudo tem a sua hora, sabe? Uhum. Acho, sim, que agora é a hora, tá? Os meus 3 estão na escola, né? Eu tenho amanhã livre. Mas eu acho que tudo tem sua hora. Assim como na maternidade, eu criei muita expectativa e a gente vai meio que frustrando, eu digo que a gente também precisa cuidar um pouco com as coisas que a gente planeja, que a gente sonha, sabe? Uhum. Eu acho super válido, eu acho que tem que cuidar da saúde, mas eu também entendo que tem a sua hora, sabe? Pra você se dedicar pra isso. Eu que falo muito de maternidade real, isso... Cara, não adianta ter uma mãe de um recém-nascido achar que vai super pra academia. Tudo bem, tem mães que conseguem e eu admiro mesmo, tá? Mas não é a maioria. Então, assim, também não se cobra se você tá com um nenê de 3 meses e não tá conseguindo ir malhar, entendeu? Vai chegar a hora que ele vai pra escola, que você vai ter seu tempo livre, que você vai conseguir, sabe? Então, assim, isso... Me ferrei, porque agora é a hora que eu consigo, entendeu? E assim, a gente trabalha muito o autocuidado na maternidade de outros aspectos, que socialmente eles são mais discutidos. Por exemplo, o cuidado psicológico. Sei lá, depressão pós-parto, a pressão social em cima da mãe. A gente trabalha muito isso, né? Isso é uma coisa socialmente aceita. Agora, e a saúde da mãe? Né? E a resistência física da mãe? E a serotonina que se encontra numa atividade física? Porque também tem muito da atividade física do julgamento. Também vai deixar o filho em casa? Escuto direto. Você vai deixar o seu filho em casa para ir para academia? Eu escuto isso, eu respondo isso. Eu falo, vou. Porque sabe qual é a minha terapia? Aonde eu não tenho vontade... Meu filho tem uma energia surreal. Sabe aonde eu não tenho vontade de fazer? A hora que eu descarrego a minha energia ali. É a minha terapia, é o meu caminho. Então, mas assim, tem ainda muito essa coisa social da atividade física, né? Essa coisa do, será que eu sou obrigada? Olha, deixar meu filho em casa para trabalhar, tudo bem, socialmente, olha aí, ó. Mas e deixar meu filho em casa pra me cuidar, né? Me fala de onde veio o termo a mãe tá off. De se desligar mesmo. Foi isso, falando, eu falei que eu conheci a Rúbia num evento, e daí a gente tava conversando, você tá cansada? Eu falei, não, aqui eu não tô cansada em casa, então vamos criar um trabalho, a gente junta,
E aí falei, no trabalho eu tô o quê? Eu tô descansando, no trabalho eu tô off. Então, assim, agora a mãe tá off. Porque a gente via muito em rede social, né? A mãe vai sair, vai sair com o pai e a mãe tá on. Ai, a mãe tá bebendo com as amigas, a mãe tá on. Não, amor, a mãe tá on em casa. Aqui a mãe tá off, entendeu? Perfeito. Aqui a Paola tá on, mas a mãe tá off. Então, eu acho que a gente quis meio que dar uma brincada com isso, sabe? E esse lance, assim, da mãe tá off é completamente, né? Eu falo que eu vou pro trabalho pra descansar e é bem isso, né? Mas e esse lance, assim, como que você vê, Paula, nessa sua trajetória aí das mães te buscarem, né? Do seu trabalho psicológico aí. Como que você vê esse lance da mãe, da relação do autocuidado físico mesmo, assim? De estética, de saúde, de consulta médica. O autocuidado mesmo, não só o psicológico do trabalho, né? O autocuidado físico da mãe durante todo esse processo, assim. Tá, da minha rede aqui de conhecidas, de rede social e tal, médico eu não sei te dizer. Eu acho que é alguma coisa mais íntima, assim, que não compartilham comigo. Mas agora, nesse mês passado, sei lá, que eu comecei a divulgar que eu tava tentando voltar à academia, eu recebi um retorno, assim, monstruoso, muito maior que quando eu falo de maternidade. Mas de mães que se identificam com isso. Então, assim, eu recebi muita gente que fala que passa vergonha na academia, que deixa de fazer exercício porque não sabe fazer, que, eu me sinto desconfortável porque tá todo mundo lá com a roupinha da moda e, eu com uma camisetona de vereador. Então, assim, eu percebi que muitas mães, principalmente das que me seguem, elas estão num lugar meio tímido ainda, né? Não, todas, né? Todas. Porque você já é veterana de academia. Todas. Por quê? Por causa do julgamento. Sempre tem a marombada lá, é o julgamento, entendeu? E eu via muito isso. Eu postava, falava, gente, hoje eu tinha que fazer tal e tal exercício. O segundo eu não consegui, porque a hora que eu cheguei tinha gente do lado e eu não sei nem abaixar a cadeira. Então, você vai ficar meia hora ali tentando abaixar a cadeira, vergonha, não vou fazer, melhor não fazer. E as pessoas, gente, eu também faço isso. E vinha, inclusive, de gente que eu falava, não... Você, e a pessoa também, sabe? O não gostar, o não ser assim, nossa, não é prazeroso, eu vou porque é um trabalho, eu vou porque tem que ser feito, sabe? Então, eu acho que, mas também assim, né? As pessoas, elas seguem, elas se aproximam de que elas se identificam. Então, eu acho que é natural as pessoas terem esse perfil meu. Mais ou menos, não é verdade? Porque é exatamente que nem na maternidade, o peso social em cima daquele momento criou uma coisa que não é verdade. Então, igual na maternidade, a gente fala, saí com 3 no shopping, um gritou e se jogou no chão. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Na academia também é assim. Então, é exatamente isso. Eu sou... teoricamente, ratinho de academia. Vou todos os dias, mas eu odeio. Se meu personal estiver vendo, ele não me deixa mentir. Ele já veio aqui, na verdade. A frase que eu mais gosto é o último, Giovana, vamos. Porque eu odeio estar ali, eu quero fazer qualquer outra coisa. Mas é fazer o que precisa ser feito. Então, é legal você trazer isso, porque é exatamente isso. Todo mundo se sente assim. Eu também já deixei de fazer coisa na academia, porque eu não dava conta de tirar o peso, que era muito grande do negócio. E aí, quando falam assim pra mim, você treina de personal? Por quê? Por isso! Você treina há tantos anos, por que você treina de personal? Por este motivo. Porque às vezes eu tenho preguiça, porque às vezes eu não sei fazer, porque às vezes eu não dou conta de carregar o peso. Por essas coisas. E o cara tá lá pra isso, pra me dar um apoio, entendeu? Sim. Mas isso é super comum. E eu até te fiz essa pergunta pra ter uma resposta mais ou menos, porque eu imaginava que era assim. Porque é assim no consultório. É assim no consultório. A frase que nem você falou assim, por exemplo, eu tenho muito paciente obeso que vem pra passar balão. Eu vim agora porque eu sempre fui gordinho, mas eu sempre fui saudável. Agora meus exames começaram a ficar ruins. Não, amor. Não. Os seus exames, você sempre teve um problema crônico de saúde que agora apareceram nos seus exames. Então, se você é sedentário, você já tem algo que tá ali borbulhando, entendeu? E que o tempo, assim como o filho, o tempo traz à luz sentimentos e problemas que a gente tem no nosso corpo que a gente nem sabia, entendeu? Então, isso daí é super comum. Muito mais comum do que você imagina. E é engraçado porque eu tô inserida numa família extremamente esportista, né? Sim. Meu pai fez 70, minha mãe acho que tem 68. Os dois vão pra academia quase todos os dias. A minha irmã é formada em esporte. Meu irmão vai na academia, minha cunhada vai na academia. Então, assim, eu vivo, assim, numa galera que gosta, que se cuida, que é saudável, sabe? Eu devia ser mais influenciada. Deveria, mas você vai. Agora, me fala uma coisa. O dar o tempo, né? A gente trabalha muito essa coisa na maternidade. O dar o tempo salvou minha vida, né? Acho que é uma frase que fala, nossa, dá um tempo, sair dali salvou minha vida. Você tem alguma história legal, assim, ou sua, ou de seguidora, que falou, de tipo assim, dei um tempo, saí daquele lugar,
eu melhorei 500%. Mudei de lugar, melhorei 500% alguma coisa em relação à maternidade mesmo. Teve uma vez que as crianças estavam surtando. Deixa eu te perguntar, você escuta grito no teu apartamento da minha casa ou não? Eu moro no quarto. Minha filha, eles gritam muito alto. Não, então você escuta no seu? Não. É porque o meu som grita. Eu sempre tive essa dúvida, mas já recebi mensagem da vizinha, tá? É? Ah, tá tudo bem, eu tô ouvindo que o Lucas tá gritando muito. Falei, tá, é que eu coloquei purê no prato e não era pra ter colocado, mas tá ótimo. A vizinha tem filhos? Tem, a Lolo. Não, adoro a vizinha Nath, adoro. Tá bom, porque às vezes essa pergunta vem, às vezes com uma, né? Não, mas como ela tem, eu falei, tá. Ela falou, não, é que eu não sabia se eles estavam sozinhos com alguém. Eu falei, não, tô aqui, bom, tá tudo certo, bom. só errei o prato. É só o purê mesmo. É. Mas já aconteceu uma vez deles estarem assim, nossa, num puta atrito, assim, gritando, esperneando, e eu não aguentar, e falei, vou sair, peguei minha bolsa, falei, vou sair, bati a porta, e eu fiquei ali no hall. Eu não fui pra lugar nenhum, eu fiquei no hall. Uhum. E aí eu fiquei ouvindo o Fabrício falar com eles conversando. Ah, mas a mamãe. E eu ali falei, não vou. E fiquei conversando com a minha irmã por WhatsApp. Falei, Natália, fugi de casa. Ela falou, mas foi pra onde? Falei, pro hall. Tô aqui no hall. Eu fugi de casa. Mas eu tranquei a porta. Mas tranquei a porta. E fiquei em silêncio. E abaixei pro sensor não ver a luzinha, né? Pra não ficar a luz acesa. E aí eu falei, puta, tá na hora do almoço. Daí eu fiquei um tempo, tá? Eu fiquei, acho que uns 50 minutos, 1 hora ali no hall. E aí até que deu a hora do almoço. Eu falei, eu vou voltar, porque eu não sei se o pai vai dar conta. Então eu vou voltar, dar o almoço, eu não sei o quê. Mas eu lembro muito disso. Eu fugi. Eu peguei as coisas e peguei até a bolsa, né? Pra fugir mesmo. Lógico. Eu até acho que eu queria ter saído. Mas aí eu fiquei, putz, vou largar eles aqui, não sei. Daí fiquei no hall quieta. Hoje você sairia? Com certeza. É muito louco isso, né? Eu me vejo nessa sua frase. Eu já saí de cena. Nunca fui pro hall, vou começar a trabalhar isso. Mas já saí de cena várias vezes, de ir pra algum lugar. O quarto, o depósito, o quartinho de funcionário, assim, eu fiz um escritório. Que eu nem abro a porta pro Luca não conhecer o que tem lá dentro, porque ali é minha bate-caverna. Então, várias vezes eu me escondo lá. Mas hoje em dia, eu falo, não, eu vou sair, vou descer. E aí, é um dos momentos que eu vou pra academia. E é muito louco isso, né? Porque, mais uma vez, é a vida social da mãe sobrecarregada, né? E aí, eu sou tiete, e o seu livro traz muito esse negócio, assim, né? Do eu era uma mãe perfeita até me tornar uma, por causa dessa coisa social, do é bonita, a mãe sobrecarregada. Imagina, a mãe fugiu, a mãe foi embora, largou o bicho comendo lá, e aí? Mas voltou pro almoço. É muito louco como isso tá engranhado, assim, no nosso coração, mesmo quando a gente olha um pouquinho de cima, né? Com um pouquinho mais de conhecimento. Eu tenho eu fiz uma série de vídeos, assim, que eu até acho que vou soltar em algum momento, mas eu escrevi tipo um monólogo, vai? Uhum. E aí, numa parte eu falo, né, que, daí eu pedi um iFood, porque eu tentei fazer comida, o Matheus recém-nascido, eu tentei fazer comida, não consegui, pedi um iFood, a campainha tocou, daí eu fui passar pra atender o interfone, eu me olhei no espelho e não me reconheci. Daí eu falei, gente, era uma barriga caidinha, era um cabelo todo bagunçado, não sei o que, eu falei, não me reconheci. Mas aí o Matheus chorou, eu lembrei do que eu tinha que fazer e eu continuei. Continuei porque a mãe não pode parar. Uhum. E eu falo, cara, isso pra mim é doído, né? Cara, como a mãe não pode parar, né? Uhum. E eu era uma mãe extremamente perfeita. E eu não ponho nem a culpa na sociedade, tá? Também não vou falar isso que é feio, mas assim... a responsável por isso, eu acho que é a minha vida mesmo. Eu vim de uma família em que minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim e dos meus irmãos, éramos em 3. Era uma família, assim, conservadora, tradicional. E minha mãe sempre ali disponível e eu não via cansaço na minha mãe. Então, assim, eu falava, é isso que eu quero. Eu me espelhava na maternidade da minha mãe e falava, é isso que eu quero. É assim que vai ser. Mas, óbvio, sem ver o que ela chorava, provavelmente, no banheiro, sem ver as noites dela, né, em claro. Então, assim, não culpo a maternidade, culpo a minha expectativa mesmo, sabe? E aí, quando eu tive filho, eu falei, cara, esquece, essa perfeição não existe. E por muito tempo, eu fiquei receosa com o livro. O livro, ele tem textos, eu falo que ele é sobre amor incondicional e exaustão. Uhum. Porque é um amor louco, mas também eu falo muitas vezes... Tem aqui textos que eu falo, eu quero fugir, eu quero devolver os meus 3 filhos, sabe? Uhum. E eu falava, caramba, como é que vai ser quando as crianças lerem isso, sabe? Era uma preocupação que eu tinha. E em um momento eu entendi que, assim, gente, se a Júlia for mãe e ler esse livro... Só que vai ser libertador pra ela, entendeu? Porque ela nunca vai duvidar do amor que eu tinha, porque ela sente o amor que eu tenho. Exatamente. Vai falar, caramba, tudo bem também eu senti isso uma vez ou outra na minha maternidade, sabe? Quem dera eu tivesse acesso a isso antes de ser mãe, sabe? Perfeito. Então, eu acho que é um presente também pra quem vai ser mãe algum dia, sabe? Eu concordo. Eu acho que a maternidade, eu repito isso como fosse um mantra pra mim, que é a nossa evolução em vida. Se você aceita viver a maternidade sem os rótulos,
que sem completamente é muito difícil, mas com menos rótulos, você aprende que ali é a tua evolução, é o teu poder de ir mais devagar, o teu poder de olhar sobre outra ótica, o poder de cobrar menos, porque você pode ser... Eu sou extremamente perfeccionista comigo mesma, mas eu posso querer ser o mais perfeccionista que eu puder no universo, que não vou dar conta. Então, a maternidade, se você olha por essa ótica da evolução, da liberdade, da leveza, é uma delícia de se viver, porque você se redescobre, eu acho que não há exagero em falar, todos os dias, porque cada dia um simples purê no prato te faz entender, cara, como eu sou paciente, né? Eu jurava que se isso fosse acontecer, ia virar um morro na cara, né? Um purê, né? Aquela frase que a gente ouviu muito, tem tanta gente querendo comida, tanta criança que não tem. E não, a gente vê que de repente não é assim. Às vezes não é o purê, a gente olha por outra ótica. É um dia, é a bateria social que não tá tão carregada, é algo que aconteceu ali há muitas horas atrás que o purê foi o problema. Então, acho que essa oportunidade de você evoluir é uma bênção mesmo para quem enxerga. E eu também tenho todos os meus traumas que vêm da minha criação, porque a gente quer fazer igual, né? Mas já é difícil fazer igual, diria que é impossível, ainda mais na realidade que a gente vive como mãe hoje em dia, né? A gente está inserido em outro contexto, é uma outra época, são outros fatores externos. Eu acho que até esse lance de comparação mesmo, a gente tá, sei lá, talvez a minha mãe se comparasse com outras mães ali do parquinho que viviam na mesma realidade que ela. Hoje a gente se compara com mães do parquinho e a gente se compara com outras mães de rede social e eu acho que, não se compare, tá? A teoria é linda, mas, cara, na prática você vai se comparar. É isso, sou eu me comparando com as mulheres da praia, exatamente, eu ia te falar agora. A gente se compara de biquíni, não vai comparar com o filho? Exato, então eu acho que o nosso... Eu não falo que criar filho hoje é mais difícil, porque eu não quero desmerecer como era, porque também era. Mas eu acho que a gente tem hoje variáveis que dificultam bastante o nosso processo, sabe? Com certeza. Variáveis de todos os lados, né? Seja do mais bobo de violência, que não é bobo, é super sério. Exato. Até coisas psicológicas. Eu falo assim que o meu sonho, eu sei que o Luca vai ter os traumas dele. Ainda bem, isso faz o ser humano, isso é a formação psíquica. Mas eu gostaria muito que fosse diferente dos meus. Então, isso é uma luta diária para que a evolução, a gente se evolua como espécie. A gente tá aqui para evoluir. Eu quero que o Luca seja a evolução da minha espécie. Em tudo. Psicologicamente, que é o que a gente está trazendo aqui, mas eu, falando um pouco da minha realidade, eu não tive educação alimentar, por exemplo, né? A gente é da geração que um danoninho vale mais do que um bifinho, não era? E hoje em dia eu tento passar educação alimentar pro Luca. O que ele come, por que não. Puta, ele entende com 3 anos? De maneira lúdica, um pouco. Mas porque eu quero que ele saiba, eu quero que ele evolua, né? Então, dos exemplos, do suporte psicológico. E a gente tem que querer mesmo, a gente quer que nossos filhos sejam melhor. Então, eu não sei se eu vou ter uma menina para ler teu livro, mas que o Luca leia também. Sim. E tenha o suporte de entender, porque a pressão sobre a mãe, eu acho que isso em todos os tempos é uma coisa surreal, né? Sim. É isso, obrigada. Mas eu acho que mas eu também não acho estranho, sabe? A pressão da mãe ser maior. Sei lá, como é que eu vou falar isso sem ser cancelada? Eu acho que liberado. Eu acho que tem uma coisa ali que é instinto materno. Gente, meninos e meninas estão liberados pra brincar do que quiser. Cara, você só tem o Luca. Lá em casa é nítido a forma que a Júlia cuida de um bebê. Ela vê um bebê, ela quer cuidar daquele bebê, ela quer pegar aquele bebê. O Matheus, ele é extremamente fofo e sensível, mas ele não quer cuidar daquele bebê. Ele é fofo, ele cuida. Mas a Júlia, ela pega a boneca, ela faz boneca ninar. Cobre a boneca. Isso é instinto, isso é instinto. Então, eu acho que tem muitas coisas. O meu marido consegue sair pra trabalhar com meu filho com febre. E ele consegue se dedicar na reunião. Durante o dia, o Matheus melhorou, o Lucas melhorou. Beleza. Agora, cara, se meu filho tá com febre, eu perco o foco em tudo durante o dia. Eu acho que isso é instinto, sabe? Eu acho que é mais pesado pra mãe, porque a gente tem esse lado de cuidar que é maior, entendeu? Cara, assim, nem levando pro lado, então, talvez... sexual, no sentido de menino e menina da coisa. Mas levando pro lado que você gere aquilo por 9 meses. O vínculo que se cria... Eu não sei se você, com certeza, já teve essa sensação assim, de você tá mal-humorada e um dos meninos tá irritado pelo simples fato de você tá mal-humorada. É uma conexão, eu brinco que é uma banheira quente no qual estão os dois mergulhados. Se eu esquento mais a água, os dois se queimam. Se eu gelo, os dois relaxam. Porque é isso, tem dia que eu acordo muito pilhada e que eu não consigo sair do lugar. Aí vem o Luca, com toda aquela terapia materna, e fala: ei, você tá pilhada por quê? É o meu ritmo que dita muitas das coisas aqui, então se acalme. Porque senão ele fica mais irritado, a gente fica mais irritada, e começa a virar aquele
furdúncio. Mas tem um estudo, né, que diz isso, que a não é temperamento, vai, vou chamar de temperamento, que o temperamento da mãe é o que molda toda a família, né? Se um pai acorda mal-humorado, irritado, tá tudo certo, o pai segue o baile mal-humorado. Se a mãe acorda mal, ela contamina toda a casa. Eu quero ver esse estudo, mas eu te digo da minha realidade. Uma mãe que se cuida bem, uma mãe que se alimenta direito, uma mãe que faz atividade física, toda a família tende a seguir isso. Sua mãe fazia atividade física? Fazia. Ah, então você tá acabando com a minha teoria. Porque eu já ia falar, olha lá, fazia. Minha mãe então, se cuida pronto. muito até hoje. E sua mãe tá bem? Ótima. Melhor que eu. Ah, bom ouvir isso. Eu acho que eu até vou aproveitar essa frase pra gente encerrar. Até porque depois dessa não tem mais o que falar, né? Até Tem, porque... tem. Qual o horário do treino amanhã? A Bianca tá aqui que cuida da minha agenda, ela vai fechar a agenda pra gente treinar juntas. Olha, amanhã eu tenho café da manhã às 10, na padaria. Ah, pode ser Antes do café 9. da manhã. Pra você poder comer tranquila, tá vendo? Tá bom. Combinado. 9 horas eu tô na academia amanhã então, hein? Eu acho que eu vou ter que furar. Porque Olha! o Luke está em adaptação escolar, provavelmente às 9 eu estarei sentadinha na cadeira lá Mas eu vou e te esperando. marco. Tá Eu bom, vou e te marco. combinado. Então tá Combinado, bom. eu vou então. Mas tem que ter reloginho, tá? Eu vou. Vou cobrar. É um compromisso meu. Eu vou. Tá feito. Paola, eu queria te agradecer por estar aqui. Eu tinha certeza que esse bate-papo 30 minutos não ia ser o suficiente. Eu acho que a gente pode combinar uma segunda edição, o retorno, quando você tiver já com essa coisa do autocuidado mais daí eu volto pra amadurecida. falar disso. De roupa de treino? De roupa de treino. Pode ser a academia do vereador, a camiseta do vereador, não tem problema. Então fechado. Eu volto pra falar disso. Combinado, tá marcado. Combinado. Mas que a gente chegou num consenso que o autocuidado tem que ser além do psicológico, né? A gente tem que começar a trazer à luz, eu sei que é difícil, e eu sou uma defensora, eu levanto a bandeira. Outro dia eu fui de roupa de academia, minha mãe, aí ó, peso social, você vai assim na adaptação escolar? Eu falei, eu vou sim, para as outras mães saberem que a gente pode e que é isso, né? Porque a gente tem que saber que o autocuidado, a mãe regula sim, eu concordo com esse estudo até depois que era acesso, a mãe regula o perfil psicológico da casa, e eu acredito fielmente que uma mãe que se alimenta bem, uma mãe que faz atividade física, uma mãe que tem um autocuidado, regula também esse outro lado pro filho, pra filha que tá vendo. Então eu levanto essa bandeira e defendo. E eu vou te convencer isso fielmente de você pregar em pouco tempo. Exemplo, né? Vou dar, prometo. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, também. o prazer foi meu e que a gente converse muito mais sobre isso neste podcast. Estarei aqui. Obrigada, um beijo. Obrigada. Passei muito?